notícia boa, tá? Então, olha só. Hoje não vai ser tão curto como foi na correria da semana passada, tá? Gostei da operação, deu certo. Vamos interagir um pouquinho, o pessoal que estiver no chat. Ei, Fábio, quanto tempo? Fala aí, Ederson. Cara, tá tudo certo, ó. Agora subiu, né? Agora subiu. Espero que tudo certo. Depois eu vou mandar uma mensagem para você, Fábio. Espero que tudo certinho contigo, tá? Vamos lá. Não estou respondendo, não estou conseguindo dar conta das mensagens que o pessoal está mandando lá também no WhatsApp, né? Bom, roteiro, deixa eu voltar aqui, tá? Aqui, essa aqui fica uma melhorzinha essa câmera. Então, pessoal, basicamente, o que eu quero falar com vocês? Olha, a bolsa, né, ela pode entrar em alta infinita, beleza? A galera que... eu me divirto, né? Hoje eu estava assistindo um vídeo ontem, acho que um vídeo de um influencer aí, não vou falar o nome, e é engraçado que ele falando do Warren Buffett, né, que ele, o cara se fez e agora virou previsão, depois ele fala, as coisas acontecem, ele foi pro mesmo caminho, né, o que tem de vídeo, fala assim, colapso no 2024, 2025, e agora a bolsa vai subir. Então eu quero falar rapidinho, né, dar uma olhada, se der, no final eu vou falar sobre isso, dar uma olhada no passado para a gente entender o futuro, tá? Para a gente também não é para ficar acreditando que a gente vai ter uma bola de cristal e a gente vai acertar. Não, isso eu fiz, isso que eu vou fazer com vocês hoje, eu fiz na aula de terça-feira com os gafanhotos. No final da aula, a gente perguntaram, eu dei uma conversinha sobre isso. Mas essa questão se a bolsa não parar de subir, como é que aconteceria? Claro que ela vai voltar, né? Toda vez ela sobe, volta. Aí se eu falo que ela vai voltar, ela vai subir. Ok, então isso aqui a gente vai falar um pouquinho. Outra coisa que eu quero falar, finalmente hoje a gente vai falar um pouco sobre o processo, tá, de enriquecimento, né? O processo de vencer o mercado com opções. Vencer o mercado com opções. Eu já falei desse processo, eu vou revisitá-lo ele aqui, tá? Vencer o mercado com opções. Eu vou revisitar esse processo aqui rapidinho, não vai ser uma coisa longa. Então essa é uma daquelas aulas que você divide em 3 para assistir. E, como eu coloquei aqui, o que acontece com o Strangle Long Push é muito simples, tá? E sua operação, a estrutura deu errado, né? E agora? A estrutura deu errado, e agora? Fui pegar aquela diquinha, daquela estrutura que você ganha, você não perde, mas se subir muito você ganha, se cair muito você ganha, mas você só esquece que você deixou o DI na mesa, né? Você deixou de contabilizar que você deixou o DI. Então, na hora que você compra um ativo, por exemplo, e vende call, né? Então, o que eu botei aqui, esse aqui é o que acontece com o Strangle Long Put. A gente vai ver a parte da parte prática, né? Na prática. E eu quero conversar com vocês sobre a estrutura deu errado, né? A estrutura deu errado. E agora? Tá? Isso eu vou bater na tecla que eu sempre falo para vocês. Então, a estrutura deu errado. E agora? E ligando com esse processo, tá? A gente vai olhar nesse processo que essas ferramentas, que ele precisa de ferramentas. Essas ferramentas a gente já passou aqui. Então, na jornada de 2025, que a playlist sempre fica na descrição, a gente sempre vai atualizando os últimos vídeos lá na jornada de 2025, a gente começou executando a operação e agora que a gente vai para o processo. Na de 2024 a gente já chegou de cara olhando o processo e executando a operação, beleza? Qualquer dúvida vão deixando aí nos comentários, tá? No chat. Fala Miley, fala Helder. Cumprimentar todo mundo aí, Márcio, Marco, fala aí, nossa, Marco, descobri aí. Ederson já falei, Newton, isso aí, tá? Esqueci de nós não, cara, deu pau. Marcelo Fernandes, Marcelinho, tô te devendo a resposta também, Carmen, tô te devendo a resposta. Ai, meu Deus do céu, Newton, Marcelo de novo, boa tarde. Na hora de montar uma TLAD? Cara, não vou mexer em TLAD hoje não, tá? Bom, a TLAD, ela vem depois daquela manobra que a gente fez, que a gente abriu o Strangle para resolver a situação, juntamos a gente tinha 3 estruturas, a TLAD vem depois. Ok, dito isso aqui, vamos trabalhar. É o seguinte, de novo, aliás, aqui também faltou 2 coisas, né? A gente vai executar a operação da semana, tá? Executar a operação, e a gente faz sempre aquela apuração, beleza? Bom, olhando aqui, vamos começar, travou a câmera, então vamos para a câmera feia, ok? Olhando aqui, vamos começar sobre a questão do processo, beleza? Bom, o que acontece? E aí a gente já entra na discussão do processo que acontece com o Strangle Long Put. Vocês vão ver que, de certa forma, é até rápido, tá?
Basicamente, a gente tem que entender que na hora que a gente vai escolher como a gente vai mexer com o mercado, tá? A gente vai interagir com o mercado, a gente tem que ter uma ideia do que a gente vai fazer. E é muito interessante, por quê? Porque existe um efeito natural do ser humano, né, que ele acha que sabe. Às vezes a gente aprende o pouco que a gente conhece, né, o pouco que conhecemos, leva a crer que a gente sabe muito, né, sabe muito. E esse efeito é natural, tá? É um efeito Dunning, não sei o que, eles fizeram teste, psicólogo. E aí, né, o fato de você saber o que é o mercado financeiro, você já fala, pô, já sei. Aí o cara sabe o que é renda variável, né? Ele sabe o que é renda variável e sabe o que é renda fixa, ele acha que já sabe, às vezes, muito. E, de fato, está sabendo. Não estou criticando, não. Está aprendendo. E aí, quando ele entra em ações, porque ele está trabalhando com renda variável, ele acha que é agora. E aí, está certo, ele sabe mais do que outros. E aí, quando ele entra em opções, agora eu domino muito mais. E o que ele sabe é call, né, e put. E aí, ele entra em estruturas. Pessoal, não estou falando, de novo, que esse caminho a pessoa não está sabendo mais do que os outros. Não é isso. Eu estou falando que qualquer que seja o nível de conhecimento que a gente tem que entender que existe um efeito de achar que sabe muito, né? E esse efeito, normalmente, associado à emoção de operar, a emoção de fazer dinheiro, às vezes a emoção de perder, vai gerar atitudes que você não tem noção. E aí você perde quando ganha. Como é que tem uma presidente que fala, nem todo mundo vai ganhar, nem todo mundo vai perder, mas todo mundo vai perder? Nem quem ganha, ganha, quem perde. É por aí. Tá? Então existe esse efeito Dunning, não sei o quê, Cunning, é um efeito. Já falei desse livro várias vezes aqui, o livrinho... esse livro aqui. Vai cair aqui. A arte de pensar claramente, tá? A arte de pensar claramente. Ele pega vários, só que ele é feito muito com viés do marketing, tá? Pensar claramente. Eu vou deixar aí na descrição o link, não vou deixar não, que aí vocês compram o livro, não, do afiliado, não, mas se tiver alguém que você conhece por afiliado, clica no link acho que o mestre tem, clica lá no link dele para qualquer livro, depois você compra pelo Arte de Pensar Claramente, que aí acaba retornando um valor para o nosso grande mestre. De toda forma, esse livro, ele condensa vários conhecimentos de psicologia e dentre eles está lá. Vocês vão ver que muita coisa é aplicável ao mercado. Tem tanta parte de mercado, mas é bem voltado para o marketing também. Bom, dito isso, a gente tem toda uma série de conhecimentos e a gente tem o defeito, né, de achar que sabe e na hora que a gente acha que sabe, a gente se estrepa. Por isso, não basta, né, eu falo sempre isso, não basta você conhecer um instrumento. Você tem que conhecer ele, né, de uma forma profunda. Isso aqui a gente pode pegar lá o 4º princípio de Anaka, do nosso grande mestre, da Ana Carolina. Então, conheça profundamente a sua estrutura. Esse conhecer profundamente é aquela coisa que só você vai saber. Não adianta chegar para alguém e falar, pô, a pessoa vem, assim, é natural das pessoas, a gente está interagindo e tal. Poxa, como é que eu crio um canal no YouTube? Você faz isso, faz aquilo. Poxa, não dá para você fazer isso, não dá para fazer aquilo, não dá para botar os vídeos mais longos, botar os vídeos mais curtos. Eu vejo o pessoal fazendo, bota o vídeo mais longo, vídeo mais curto. Vídeos mais curtos são melhores. Cara, eu entendo que você quer me ajudar, e você quer se ajudar, colocando vídeos mais curtos, por exemplo. Tá? Tô dando exemplo, porque eu faço do jeito que eu quero e já passei por isso. Mas quem conhece profundamente o que é feito da maneira que eu faço, sou eu. Eu posso pegar as ideias, melhorar. Posso conversar com outras pessoas que têm a mesma experiência e melhorar. Agora, quem não tem, quem não faz o que eu faço, então, essa mistura, né, de... pode perguntar aí, não sei o que é esse assunto não. Então, essa mistura de assuntos, né, de conhecimento prático, né, prático com o teórico, nos dois sentidos,
é interessante você estar tendo capacidade de melhorar. E aí você, de novo, preciso, né, de ferramentas para conhecer melhor essa instrumentação. Aí como é que eu sintetizo isso que eu estou conversando com vocês? Tá? Depois de 6 minutos aqui explicando essa parte. A ideia é que, normalmente, já falei várias vezes na pirâmide da riqueza, né? Normalmente as pessoas constroem as suas riquezas, tá? Isso é antigo, nosso grande mestre já falou, aqui numa fase em que você tem um mundo de ideias, né? Um mundo de ideias, e você normalmente tem tempo, e às vezes você investe esse tempo e materializa essas ideias. Percebe que tem muito mais ideia do que as que você materializa, né? Isso é uma pirâmide. E depois que você materializa, você busca o quê? Você busca escalar essas ideias. Escalar essas ideias. E por fim, você vai buscar a perpetuação. A questão é, poxa, eu entendi, vi isso aí, ok. Isso é o que está acontecendo. Mas como é que eu faço para conduzir isso? Uma coisa é, o quê? Então, estou te colocando aqui um modelo de trabalho em que você entra com as ideias, você tempo, você vai materializando elas, você escala e perpetua. Isso é o quê? Agora, como eu vou construir isso? E aí que entra a resposta para a pergunta. Montei a estrutura, deu errado, né? E agora? Você não sabia antes? Não sabia agora? Não escutou, não anotou, ficou perdido naquele vídeo? Isso é só o começo. Então, se você acha que, poxa, eu aprendi uma estrutura, apliquei a estrutura, aí ela deu certo, como diz o mestre Baster, eu sou o fuderoso da esquina, né? Eu sou o bambambam, ok, né? Ela deu certo, eu sou o sabichão. Cara, na hora que dá errado você se perde, né? Era o vídeo mesmo, putz, não falou quando dá errado, não sei. Então, como é que você consegue fugir disso? Esse como que as pessoas transformam, né? Vamos botar assim, isso não vai se resolver num vídeo. Como eu falei, a gente está aqui numa fase, estou 1 ano fazendo vídeo aqui dessa jornada, tem 1 ano da fase anterior. Assim, isso não vai. Eu falo para as pessoas, reassistam os vídeos, estou recebendo um monte de feedback, as pessoas estão reassistindo vídeo, é sempre bom rever conceitos, é sempre bom, porque essa revisão é que vai trazer esse conhecimento para vocês. Então, a grande maioria dos vídeos que vocês vão escutar por aí, eles vão o quê? Vão falar por quê? Não vou te passar o como. Lógico. Né? E às vezes ele te passa o como, que na verdade tem um quê ali. Isso aqui não é muito claro. Né? Essa parece que é claro, mas não é. Por exemplo, vou fazer um manejo para alta. Beleza, ó. Manejo de alta. Isso aqui o pessoal gosta, se diverte, né? Aí daí que eu criei as jornadas. Por isso que eu fiz as jornadas lá da venda coberta dupla para o nível 1 de membros. Depois eu fui para trade coberta no nível 2 de membros, para vocês vivenciarem essas coisas no ativo. Não adianta ficar mudando de ativo. Deu certo. Aí quando dá errado, né, você vai para lá, quando dá certo você mexe, quando dá errado você mexe, quando dá... manejo de alta. Beleza, então você está no strangle long put, o negócio disparou, agora é só. Aí vem o tal do é só, né? A pessoa vem, é só. E aí eu falo para vocês, put comprada é defesa da alta, é defesa de alta. Mas como assim, Gafo? Isso aqui é defesa para alta? Assistiu a playlist lá de não sei quantos vídeos, de jornadinha, de call ITM? Então, se você visse aquilo lá, talvez você conseguisse ligar alguns pontos. Naquela jornada, eu fui muito simples. Né? Eu tinha, por exemplo, uma call vendida e eu parti desse problema da call vendida. E aí eu construí a estrutura, a jogada, para vocês entenderem como é que você conduz para uma put. Então, para escapar disso aqui, né, do como, tem uma palavra. Você precisa de quê? Você precisa de processo. Um processo, normalmente, você vai ter uma questão cíclica. Você vai revisitar. Se você chega toda hora e vai mudando a instrumentação, vai resolvendo, vai entrando, não dá. Eu já cansei, já fiz vários vídeos disso aqui, e eu estou refazendo, porque eu acho importante, tá? Então, para você fugir e saber o que fazer numa estrutura, né? A estrutura, vou falar o como, hein, galera? Deu
errado. A estrutura deu errado. Como eu resolvo isso? Tá? Eu não sei o que fazer. Qualquer estrutura. Né? A primeira pergunta é: não sei o que fazer. Tá? Não sei o que fazer. Deu errado, não sei o que fazer. O que eu vou falar para vocês? Quem sabe? Você vai falar o quê? Ó, aí você escuta um estopa ela. Estopa a posição. Como assim, Gafa? Estopa a posição? Você não sabe o que fazer? Por que você está nela? Qual o tamanho? Aí a pessoa ainda fala: estou grande. Não sei o que fazer. Só que ela não fala que está grande. Ela fala o seguinte: está chamando muita margem. Olha o ciclo da derrota. Por quê? Porque você vai repetir esse ciclo de novo. Se você sobreviver, quando dá aquela coisa que todo mundo sai perdendo, né? Se você sobreviver a esse ciclo, ou seja, você construiu um negócio que deu errado, né? Você construiu um negócio que deu errado, aí, né, você falou: poxa, por que você deu errado? Não estava dando errado, né? Porque chamou margem, só que nesse período aqui, deu errado, chamou margem, entrou um pouquinho de dinheirinho. Só que na hora que você fala: beleza, vou recomeçar, estopo a posição, sai muito dinheirão. Saiu muito dinheirão. O que você vai fazer? Mas você conseguiu sobreviver. Sobreviveu. O que pode acontecer nesse ciclo aqui? Você vai retornar para esse ponto aqui e não resolver o problema. E de novo, às vezes até reduzindo o tamanho da mão, você volta para o ciclo. Por quê? Quando começar a ganhar dinheirinho aqui, pouquinho que entra aqui, você vai se achar de novo o bambambam. E aí você fala: putz, agora é só dobrar a mão. Porque você aprendeu, olha agora. Aí você descobriu, né? Você fez isso, já deu errado, você já não sabia o que fazer. Aí você aprendeu um caminho. Ó, quando deu errado, eu faço Y. E quem disse que esse caminho aqui dá certo para tudo? Certo para tudo. Na primeira vez que der certo, agora você tem 2 fatores psicológicos aqui. Primeira vez que deu certo, você vai ter 2 fatores psicológicos aqui. Qual é? Poxa, você perdeu muito e tá dando dinheirinho e deu certo. O que você vai fazer? Dobro a mão. Para recuperar. Pronto, entrei no ciclo nefasto de quem disse que vai dar certo. Né? Quem disse que esse caminho deu certo? Qual o nível de conhecimento que você tem nessa estrutura nova, nesse manejo novo, que você tenha mais do que você tinha aqui? Você não tinha isso tudo de conhecimento quando deu errado. Agora que deu errado, você pegou um pouquinho mais de conhecimento e descobriu uma estrutura nova. Isso não te permite chegar agora, vou recuperar e... Você pode cair no mesmo problema aqui. Qual o nível de situações que podem aparecer? Então esse é a estrutura deu errado, e agora? Né? Volto a dizer, qual a ideia aqui? Tá? Como é que a gente resolve isso? Beleza? Eu sempre falo nisso. Olha, e aí a gente aplico isso lá na venda coberta dupla, né? Venda coberta dupla. Lá naquela playlist do Educação Continuada dos membros. Quem assiste gosta. Mas é guerreiro, hein? Aliás, tem um monte de relato de guerreiro lá. Quem assiste gosta. É guerreiro. Por quê? Venda coberta dupla, Educação Continuada, aquela playlist lá. São não sei quantos vídeos. Né? Nível 1 de membros. Por que o cara é guerreiro? Olha, o que acontece na venda coberta dupla? Cara, é uma operação, tá? Que eu diria até que ela é intensiva em capital. Por quê? Porque eu tenho que aplicar, né? Eu tenho que comprar o ativo, por exemplo, eu compro 10 BOVAs, eu vendo 10 calls, então de certa forma eu estou coberto. Existe um risco grande, porque se despencar eu tenho que entregar, eu perco dinheiro aqui, eu ganho dinheiro, eu faturo da call, mas eu perco. Eu vendo agora no 140, ela vai para 120, a call não faz nem cosquinha no prejuízo de eu sair dessa operação. Depois, eu compro 10 puts longas, tá? E vendo 10 puts. Essa operação, né, olha o como aqui, ó, essa operação, ela
eu vou construir ela dentro de um processo, e para ser um processo eu tenho que ter algo que seja reproduzível, que se repita. Que se repita. E aí eu vou tirar aquilo que eu não domino. Aquilo que eu não domino. Você consegue não dominar tudo? Não, não consigo dominar tudo, isso não existe. Mas a primeira coisa que eu não domino é o quê? Ah, cara, vai subir, vai se cair, bola de cristal eu não tenho. Então, se eu não domino isso, eu não consigo. Se eu não tenho um processo, eu não sei que etapa que anda. Eu não repito a operação, porque toda hora eu estou mudando de manejo, estou mudando de ativo, estou mudando de não sei o quê. Vou ganhar mais, sempre pensando em ganhar mais. Lembra das 2 ou 3 aulas atrás que eu falei do maior erro. E eu não parametrizo, se eu não faço essas 3 coisas, parametrizar é o quê? Olha, eu vou começar sempre no mesmo dia, sempre a essa distância do preço. Então, lá na venda coberta dupla, a gente começa, por exemplo, a operar. Eu mostrei, né, que eu estava operando o início da operação sempre no mesmo dia, né? E o moneyness, né, onde eu vou colocar a linha na mesma linha, relativa. Quer dizer que isso resolve todos os problemas? Não, não é isso. Mas eu consigo entender esta operação. E aí, fazendo pequeno, né, quando a gente faz pequeno, eu consigo superar essa fase. Mais ou menos o seguinte, tá? Reconexão bem-sucedida. Eu vou deixar uma gravação aqui paralela, tá? Depois, se for o caso, eu paro o vídeo aqui e continuo no vídeo paralelo. Tá? Mas ok. Então, às vezes, você tem um patrimônio lá na seu patrimônio no mercado financeiro, vamos botar assim, e aqui você está feliz da vida ganhando o DI num título soberano qualquer. Aí o pouquinho que você ganha, aí você tem aqui, por exemplo, na renda variável, você tem lá ações e fundos imobiliários. Cara, por que quando você entra nas opções, você entra com tudo? Não. Arriscando o que você tem aqui? Não. Aqui você vai entrar. Você está conhecendo? Vai entrar pequenininho. E começa a criar as suas máquinas, já falei isso várias vezes, começa a desenvolver as suas máquinas e os seus caminhos. Essa é a tua linha mestra. Se aqui eu estou ganhando venda coberta dupla, a minha questão é, o parâmetro aqui de comparação, isso é importante também, eu estou ganhando do DI ou não estou ganhando do DI? É isso. Se eu não estiver ganhando do DI, tem um negócio errado aqui. Mas as pessoas não conseguem nem comparar se elas estão vencendo o DI ou não. Daí eu ter feito aquela jornada da venda coberta dupla. Quando dá errado, o que eu faço? Eu não sei. Na hora que você constrói, esse aqui é o processo principal, 100% do processo. Quando dá errado, vamos supor que, porque a venda coberta dupla só dá errado para baixo. Para cima, ela dá certo. Né? Para cima, ela dá certo. Então, já restringi as possibilidades aqui, só na moeda, de jogar cara ou coroa, 50% do caminho entra aqui, 50% do caminho entra aqui. Nessa opção de dar errado, né, operações com tempo a favor, que a gente trabalha aqui na escola do nosso grande mestre, o tempo corrige. Tempo e rolagem. Manejo mais simples possível. Tá? Ele corrige essa perda, às vezes, do DI. E aí aqui você tem 2 caminhos, de novo, né? Vamos botar 50%, agora já restringir aqui a 25%. Por que quando dá errado, você aplica 100% da solução aqui? Ou, quando dá certo, a gente tem o caminho do dar certo também, da potencialização. Então, conforme a gente vai conhecendo essas linhas aqui para cima e para baixo, a gente vai entendendo e aplicando situações. É essa a ideia. Quando eu estou aqui trabalhando com vocês, straddle, long put. Straddle, long put. Não quer dizer que eu não saiba porrilhão de outras estratégias. Mas se alguém falar para mim, Gafa, deixa eu me ajudar a entender, até perguntar, né, esse criptoativo aqui no Forex, cara, calma. Ou, não, peraí, vamos entender as opções que estão disponíveis, vamos entender os players, vamos fazer pequenininho, vai ter um tempo de amadurecimento. Eu consigo criar modelos antecipados baseados em dados históricos. Daí esses modelos serem funcionais é outro caminho.
perceba aqui mais um elemento. Então, eu posso até ter um modelo, e quando você assiste um videozinho no YouTube, que você tem um modelo, um bonequinho, né? Esse modelo aplicado a um processo, ele já pode não bater com a realidade. E normalmente um processo, ele vai ter vários processos, né? Vários. Às vezes não é só um. E cada vez que você executa, cada execução aqui, execução 1, execução 2, cada execução dela é um mundo diferente. E a gente não aceita isso. A gente quer a fórmula mágica. A gente quer a renda variável e renda fixa. Não dá, né? Não dá. Bom, então, como resolver esse problema? Faça pequeno, crie um processo, tá? Então tá aqui, ó, para eu passar para o próximo tópico, tá? Então, entendendo esse problema, cadê? Ah, aqui, ó. Entenda que você vai... A estrutura é só um elemento. Estrutura é só um elemento. Você nem conhece o que dá para derivar dali, em que ele tem que estar dentro de um processo, que é o quando eu começo, para onde? E para isso, eu vou ter que entender que eu vou ter que repetir e parametrizar. Não adianta o coleguinha do lado chegar e falar, putz, mas eu faço isso. Cara, quanto tempo você faz isso? Toda vez você faz isso? Aí a pessoa normalmente vai falar, faço. Ele falou que faz, mas será que faz mesmo? Será que ele tem consciência disso? É burocrático? Ele sabe ensinar? Ele consegue pegar e falar agora, escrever um roteirinho? Às vezes não consegue. Esse é o ponto. Tá? Então, e às vezes não dá, tá? Não é que o processo ele não é um processo algorítmico. Tá? Ele é um processo diferente. Não é um processo que é uma receitinha de bolo. Então, essa ideia, o processo heurístico de parametrizar, vai te auxiliar, vai aumentar as tuas chances de você resolver o problema. Aí não adianta, sempre que chega no 140, bom, olha o erro aqui, né? Então imagina, por exemplo, erro entre aspas, tá, galera? Não quer dizer que é um erro. É uma situação que dificulta o entendimento. Então, por exemplo, mais ou menos também, não dá para bater nada de ferro fora, mas mais ou menos o seguinte, eu faço um estreia do long put. Com que ativo? Com a BOVA. Em qual linha? No 140. Mas, aí já, olha só quantas perguntas aparecem. Qual a distância que você faz aqui? Quando você começa aqui, qual o vencimento? Com 2 semanas do vencimento. Mas aí a BOVA vai para 150. 150 é logo ali, mas 7% a gente está no 150. Mais um mês aí a gente está no 150, até mostrei na última aula. 150, putz, 150 é logo ali. Então quando ela for no 148, eu faço, por exemplo, um straddle long call. Né? Faço um straddle long call. Mas em que vencimento? Você sabe quando que ela vai chegar aqui? Não sei. Então, não é melhor às vezes até não ter atitude nenhuma para entender o que vai estar acontecendo? E aí são outras ferramentas que a gente tem que entender. Tá? Então não confiem que vocês são, e a gente vai ver hoje uma dessas ferramentas, né, que a gente já aplicou, não confiem que vocês vão, o fato de saber uma estrutura, o fato de saber o manejo da estrutura, é só o quê? É como se você só tivesse o arame. Né? Só tem o arame, só tem a armação. Não quer dizer muita coisa. Na hora que você vai pregar aquilo ali, meu irmão, o parafuso pode estar torto de tudo quanto é jeito. Tá? Aí a gente tem que ter também algum nível de entendimento que isso pode acontecer. Tá? Ok. Então, dito isso, vamos para o processo. Tá? Entenderam? A estrutura deu errado. Primeira coisa, entenda que você tem que aprender mais sobre ela. Como aprender mais sobre ela? Construa seus caminhos. Entendam que tem que ter um ciclo, início, quando você começa a operação, quando você faz as rolagens, a que distância, em que distância do preço. Na hora que você vai movimentar, aí na esquadra que a gente está fazendo na sala gafanhoto, a gente tende a ir para aquela posição, para voltar para a posição original. Aí a gente tem, quando a gente está fazendo o ciclo, a gente tem noção de quanto tempo demora para corrigir uma posição. Que isso eu também já falei aqui com vocês, né, na área aberta também. Tá? E agora o próximo tópico, eu gostaria de passar para vocês o quê? Deixa eu pegar aqui, só organizar rapidinho, não tem tempo para fazer isso depois, nem deixar editado nem nada não. Stop, tá? Aos poucos, a estrutura deu errado, agora sim, já foi, aqui está o roteiro. Bom, então a gente entendeu que o processo, a gente vai ver agora, né? O que acontece, a estrutura deu errado, a gente viu isso agora, a estrutura deu errado, e agora?
Então aí a ideia aqui é rever aquele processo que eu passei dentro da nossa linha de estudo. Assista a playlist, assiste de novo, fica de boa, tranquilo. Vamos rever esse processo. Tá? Pô, 40 pessoas, caraca, cara, valeu, obrigado aí, vamos lá. Então vamos rever esse processo. Bom, qual é esse processo? O processo que eu passei quando a gente começou a operar lá em 2024, na Jornada do Milhão, tá? Aquela deu certo, essa aqui deu errado, o mercado foi muito contra, né? A gente falou o seguinte, olha, existe um processo. Então, esse processo, ele vai, e eu já falei isso também, né, agora, como desse ano, a gente trabalhou, esse ano a gente trabalhou em cima de fazer a operação e ir conduzindo, né? Agora chegou a hora de a gente, vamos fazer o processo. Então, nesse processo, lá em 2024, era fundamental eu definir o capital alocado a risco. Isso continua sendo fundamental. Qual o capital alocado a risco que eu tenho agora? Se a gente for parar para pensar na operação que a gente está executando. Aqui a operação, ó. Deixa eu pegar aqui. Da semana passada. Espera aí. Olha, a operação que a gente está executando, ela está assim, ó, né? Olha, qual a minha exposição que a gente está aqui? Então isso já pode definir o capital alocado a risco. Não necessariamente eu preciso ter as 250 BOVAs 11. Mas percebam que lá, quando eu comecei o processo, eu cheguei a abrir 3 linhas de straddles, né? Depois eu juntei tudo usando a ferramenta do Strangle para acoplar. E agora a gente está com o Strangle aqui, de certa forma, de R$10, em que ele tem... ele é um processo... Deixa eu ver se tem 126, 126. Estou com muita operação conduzindo para a galera. Bom, então assim, ele é um processo que fala, poxa, então eu estou exposto em 250 calls e 250 puts. Esse é meu capital inicial alocado. Eu não fugi disso. Então cheguei lá no limite, nos 300, por exemplo, calls. Existe uma operação de entrada? Existiu uma operação de entrada. A gente começou com o straddle long put. Antes de eu aplicar a TLAD, como sugeriram aí, eu tenho que entender que essa TLAD no meio da straddle, desse strangle, não precisa ser no meio, tá? Que eu já falei, entendedores entenderão porque já assistiu bastante vídeo do canal aí que é antigos, né? Então, essa operação de entrada, se eu for acoplar uma TLAD aqui, eu tenho que estar respeitando esse processo. Independente dela estar sendo executada acoplada a um strangle ou não, mas seria uma operação de entrada, eu tenho que fazer essa mudança. E, pra gente, qual ferramenta, né, o capital alocado a risco, qual ferramenta que a gente usa para entender esse risco? A gente usa aquela ideia de estar observando o notional. Tem ferramentas melhores? Tem, a gente pode olhar o delta estrutural da operação, o delta de transição, né, que são elementos que a gente aprende lá com o nosso grande mestre, eu trago aqui também. Tá? Mas o notional, ele é fundamental. Operação de entrada, o que a gente faz? A gente tem que fazer o registro das operações. A gente tem que saber onde a gente está alocando essa operação. E aí eu preciso me posicionar, é um GPSzinho. Mas a gente fala, registra a operação. Se eu for colocar uma TLAD aqui, eu vou ter que fazer isso. Né? Redução de risco, isso é fundamental. No caso, como você está reduzindo o risco, gafanhoto? Olha, no momento em que eu pego a minha operação e vou jogando, né, essa put, por exemplo, para cima, e aumentando as quantidades, por exemplo, eu estou tirando o risco da operação. Então o processo ele tem que prever essa redução do risco. Você está tirando o risco para cima? Não estou tirando o risco para cima. Isso é um perigo. Mas se isso é um perigo, eu tenho que ter um processo, de novo, eu tenho que ter um processo para entender como é que eu vou tirar o risco para cima. Não é sair tirando. E a gente viu isso na prática. Como é que a gente viu isso na prática nessa playlist aqui? Pega os vídeos antigos e reassista. Bota lá, vou ficar assistindo. Velocidade 2, dá trabalho. Mas você pode ficar acompanhando no seu tempo, no meu tempo de ensinar para vocês, você pode chegar e acelerar. Assistir o vídeo antigo. Você pode falar, o Gafa vai falar nisso de novo, vou falar nisso de novo. Mas essa redução de risco, a gente viu que a gente traz uma redução de risco para put, que é fácil conduzir. E se vocês pegarem as operações anteriores que a gente travava a posição na call, a redução do risco da call é cara. Então a gente tem que entender como é que a gente faz uma jogada, que aí sim, né, por isso que eu falo da compra do put, como é que a gente faz uma jogada para que a gente consiga reduzir o risco de call sem estar com um custo muito alto, que é simplesmente travar no pozinho.
Por que o Iron Condor Iron Butterfly dá tanto errado? Porque a gente não estuda a redução de risco da call. Como reduzir o risco da call. Tá? No futuro a gente vai falar mais sobre isso, mas quem já assistiu os vídeos pode ter uma ideia. E aí, né, a gente tem ou operação, no momento em que a gente executa as operações, ou a gente vai ter uma máquina que vai fazer dinheiro quando a operação dá certo, na verdade, a operação dá certo. O mercado é que vai conduzir para uma situação em que a operação dá certo e dá prejuízo, ou a operação dá errado e dá lucro. Tem isso também. A operação errada dá lucro, e uma operação dá certo, ela dá prejuízo. É o previsto na operação. Tá? Então, por exemplo, a venda coberta dupla, eu vou bater o DI, se for para cima. Se for para cima demais, eu bato o DI? Não. Mas existe maneira que eu vá conduzindo, que eu vá na linha de superar até muito mais, aceitando que naquele mês eu não bati o DI? Existe. Então ela pode, né? Ou seja, defini o quanto que eu vou alocar, tenho uma operação de entrada, trabalho com a redução de risco, entro com uma máquina de fazer dinheiro, eu tenho que enxergar essa máquina de fazer dinheiro, e vocês não enxergam. E aí, para isso que eu faço o quê? Eu coloquei para vocês, vamos fazer a apuração. Balanço patrimonial, tem que estar sempre fazendo a apuração da posição. Aí vocês vão entender se está fazendo dinheiro ou você vai ter que botar um cinto de segurança. Aí segura a posição. E a gente viu isso na prática, ao contrário. Primeiro a gente fez as operações, a gente tinha lá um estrado, deu estrado, 3 estrados, o mercado bateu para cima, transformou os 3 estrados numa coisa só, continuando no game. Não morremos. Né? O mercado foi contra? Foi. A gente escolheu uma operação direcional? Não, a gente não escolheu uma operação direcional. Dá para salvar? Dá para salvar tranquilamente. O mercado, uma hora volta. Mas se não voltar, o que a gente vai ficar fazendo? Qual a operação que recorrentemente vai me resolver aqui? Tá? Então isso é muito perigoso. Vocês escolherem operações que vai piorar com o tempo a sua posição, vai aumentar o teu risco. Isso é perigoso. Bom, aí continuando. E por fim, depois, capital, entendeu se você vai estar na mão uma máquina de fazer dinheiro, ou se você vai ter na mão uma máquina que você vai ter que segurar o cinto de segurança para ir, vamos dizer, reduzindo o impacto do mercado em contra, aí a gente vai para a realimentação. E para ter uma realimentação, a gente tem que ter um ciclo. Tá? Essa ideia de processo, ela é simplificada, ela é um processo que se adequa conforme os cenários. Mas se eu não tiver nem isso, eu vou ficar muito doido. Então tá. Então sempre que o mercado sobe, eu bato um boost horizontal. Beleza. Mas se continuar subindo, você vai ficar batendo boost horizontal. Mas como é que você faz para qual a operação de entrada? E se está muito próximo, se está muito longe? Eu já falei. Tem uma playlist antiga aqui também que eu fiz essa jornadazinha, fazia vídeos até diários, aquela coisa que eu falo do YouTube. Eu sei do YouTube. Fazia vídeo diário, o YouTube entregava o último vídeo, não entregava o primeiro, a pessoa se perdia. Né? Então, não adianta ficar fazendo vídeos curtos todos os dias, dentro de uma ideia de jornada, e fazer vídeos longos. Eu prefiro fazer um vídeo longo, pelo menos esse aqui a galera assiste, divide em 3 dias e tal, do que eu fazer 3 vídeos curtos. Aí pelo menos a pessoa que eu deixo na mão de vocês, ninguém aqui é criança. Então, por mais que a gente esteja cheio de atividades, cara, assistir o vídeo até 1 minuto tal. Daqui a 2 dias você começa no próximo vídeo. Tá ali. A outra opção era o quê? O YouTube te entregava um vídeo, outro te entregava outro. Pô, você tem muito vídeo aí, eu não sei por onde eu começo. Mas esse vídeo tem relação com qual? Não tem, não consegue. E volta pro mesmo problema, porque você vai ter que assistir os 3 vídeos de 20 minutos. Né? Novamente, eu já falei sobre como resolver uma estrutura. Basicão. Agora estou falando do processo. É outro vídeo. Se fosse dividir isso aqui, são 2 vídeos. Então essa é a ideia. Realimentou? É quando eu entendo. Então não adianta eu jogar o manejo para o strangle e depois não saber como é que eu faço a repetição do movimento. Né? Qual a ideia de repetição do movimento? Quando volta tudo, eu falei, putz, agora eu transformei. Eu tinha um problema em qual, agora tem um problema em put. Porque eu usei a ferramenta certa, mas eu não sei usá-la direito. Tá? Então esse é o processo que a gente vai começar a trabalhar também com essa ferramenta de entender que a gente tem um processo de construção de riqueza. Tá? Bom, e por fim, exemplos aqui de ferramentas, tá? Só para mostrar, o registro da operação, ela é fundamental para eu poder desenhar o processo e saber quanto que eu vou bater de novo. Então tem que estar sempre registrando a operação, isso a gente já traz aqui, já foi construindo isso antes de entrar no processo. O balanço patrimonial, ele tem a ideia fundamental de você entender a perpetuação, porque às vezes eu estou lá com o meu Tesouro Selic, está rendendo, velho, está rendendo.
Aqui, a parte da operação, eu estou lá com 250 calls, 250 puts. Está lastreado em tesouro. Ele está rendendo. Mas a minha operação aqui, ela está hora positiva, hora negativa, hora positiva, hora negativa, hora positiva, hora negativa. E eu estou acompanhando isso, eu estou sabendo disso pelo balanço patrimonial. Eu não posso sacar aquele dinheiro. Embora a gente esteja com mais de R$1.700 aqui, no caixa, R$1.600, R$1.700, eu não posso sacar esse dinheiro. Ele vai estar rendendo? Vai estar rendendo também. Em uma hora, o dinheiro do caixa está rendendo, não estou nem contabilizando isso. Mas uma hora o patrimônio líquido vai começar a responder. E aí eu posso tomar a decisão de sair daquela operação com a cabeça tranquila de que, olha, o lastro rendeu o DI, bateu o DI, e eu estou saindo da operação com lucro, ou com prejuízo abatido. Sem essas ferramentas, cara, é chute. É chute. Eu jogo aqui na plataforma. Beleza, a plataforma te passa isso? Te passa? Não passa. Entendeu? Essa ideia de plataforma é besteira. Assim, eu gosto muito, se deixar eu sou viciado, mas, cara, não adianta se você não souber o que está acontecendo com a sua operação, o que vai acontecer com a sua operação nos cenários. A plataforma, sem a plataforma você não faz? Lamento. Aí eu não vou resolver. E por fim, o acompanhamento. Tá? Esse acompanhamento, essa a gente vai ver hoje, uma extra desse acompanhamento. Tá? É o que a gente vai fazer agora. Ok? E aí, por fim, né, acompanhamento te dá observação. A observação mais a experiência, né? Mais a experiência. Ela vai... Uma experiência observável. Não adianta eu ficar só observando e não adianta fazer experiência. Eu ficar só agindo sem observar. Isso não vai te gerar o principal, a automação. A automação que vai te dar a reação certa. Eu sempre falo, não adianta você ser um faixa branca, saber 30 golpes de faixa preta, mas o que você aplica é só faixa branca. É ele que você vai reagir na hora que tiver o cenário ruim mesmo. É uma arte. Então é essa a ideia, tá? Observação e experiência é o grande... Essas ferramentas, tudo isso que a gente está falando é para quê? Para que a gente potencialize a ideia de que qualquer estrutura que você me der na mão, me dá um tempinho, eu vou estar dominando ela. Eu vou entender, eu não vou chegar aqui e falar, pô, isso aí vai dar errado. Não, eu vou entender o potencial daquela estrutura e falar, cara, isso aí não é bom para aqui não, mas pode ser bom para aquilo lá. É diferente. Você começa a ter uma relação com as operações totalmente diferente. Tá? Você não vai querer nunca acertar tudo, não vai querer a cabeça do peixe. Eu pego o miolo do peixe, não vou querer nem a cabeça nem o rabo do peixe. Porque você não vai ficar se preocupando muito com as situações de desastre, senão te paralisa. Né? Situações de desastre paralisa. Pô, qual a chance de você atravessar a rua com o sinal correto e ser atropelado? Pô, tem uma chance pequena, mas lá te paralisa. Qual a chance da bova subir 30% num dia? Já aconteceu. Pode estar acontecendo agora, não estou olhando no mercado, já aconteceu. E aí? Então é esse tipo de coisa que a gente tem se guiar. Bom, cara, só para falar que estou muito feliz dos alunos antigos voltando aí, então, beleza. Eu gosto disso aqui. Bom, pessoal, vamos? Ok? Então, esse é o passinho à frente que a gente deu hoje. Beleza? Bom, dado esses passos à frente, vamos olhar as operações porque eu tenho que ir embora. Infelizmente, né, eu tenho que sair aqui. Vamos fazer as operações. Vai ficar por enquanto isso hoje. Tá? Passamos. Isso vai voltar, tá, pessoal? Isso também é um processo que eu tento educar vocês. Não, tanto é que eu falo, não fica, se inscreve. Não, quem não for acompanhar, vaza porque não vai aprender. Quem for acompanhar, vou tentar responder a tua questão, Ederson. Beleza? E agora esperar o dia inteiro, dia de fazer manejo. Já vou ler sua parte. Então já falei, do processo de vencer o mercado, tem que ter um processo. A gente já entendeu, quando a estrutura der errado, a gente tem que pensar isso antes, e o processo já vai ter esse racional. Dica que eu dou, começa bem pequeno mesmo, tá? Para você ir entendendo. Entenda o problema com 1, depois entenda o problema com 10, entenda o problema dividindo ele. Né? O que acontece com o Strangle Long Put, a gente vai entender agora isso aqui, tá? E aí a gente já vai aplicar isso direto na execução da operação. Beleza? Bom, basicão, galera. A gente está em que operação? Tá? Olha, hoje é dia 5 de setembro. Vou botar aqui e fazer a correlação. Hoje é dia 5 de setembro. Beleza? A gente incluiu uma ferramenta nova aqui que eu acho importante a gente lembrar. Qual ferramenta nova que eu incluí? Olha, tinha uma previsão anterior que eu fiz semana passada que a BOV estaria na quinta-feira, a gente fez na sexta, né? Então de quinta para quinta. Na sexta-feira, estou prevendo o fechamento da quinta de ontem, porque não dá para... Eu posso até colocar aqui o de hoje, mas aí fica ruim, porque só vou trazer o resultado na semana que vem.
Então a previsão que eu fiz na sexta-feira, que a BOV ia ficar entre 134 e 142, essa previsão que eu fiz semana passada, eu acertei. Então, a próxima previsão da semana que vem, na quinta-feira que vem, ela vai fechar entre 135 e 143. Placar do gafanhoto, 1-0. Tá? Gafanhoto acertou, 0, minha bola de cristal. Essa bola de cristal ela é fundamental para você ter essa perspectiva da automação que eu falei. Quando a coisa sai do controle, se você está acertando, sei lá, 30 vezes aqui e erra 2, quando você começa a errar demais, saiu do controle. Já tá na hora de eu rever o meu fica muito nítido. Você fazer esse exercício bobo. Então já está aqui, previsão semana passada foi 134,42, fechou ontem 138, a próxima, e teria acertado, mesmo com a BOV no 140, pelo que eu vi de manhã, teria acertado 135, 140, teria acertado. Para a semana que vem eu acho que vai ficar entre 135 e 143. Eu estou com um dia de vantagem, tá? Realmente eu gosto de prever de sexta para sexta. Mas ok, teria acertado, ok? Beleza, então agora vamos entender o seguinte, mercado subiu demais, né? O que acontece com o estrango? Então se você tem um estrango, tá? Long put, se você tem um estrango long put, ou seja, que é o que a gente está aqui, tá? A gente está nessa posição aqui, ó, o caixa, 1.700 de caixa, tá? Bom, eu estou lá, menos 250 e 126, W2, e menos 250, U 136, W2. Quando a boba vem para 140, eu não tenho mais estrango. Assim, na mão, esse negócio vai vencer semana que vem, tudo bem, mas eu tenho que pensar nisso aqui, o seguinte, o meu problema não é mais um estrango. Tá? Ele pode ter a força barra, que seja um estrango totalmente OTM, então, mas o meu problema é o quê? É um problema, vamos simplificar, vamos entender que o meu problema aqui é um problema de call, um problema de call e TM. Então é só isso. É isso que acontece com o estrango long put quando a bola estoura. Mas, pô, eu não sei disso. Então, se você não sabe disso, você vai piorar muito o seu problema. Por quê? Porque existe manejo para call e TM, manejo para call e TM, e existe manejo para estrango. Existe manejo para estrango. E aí você vai começar a querer decorar um monte de manejos, sendo que, nesta situação, o que eu tenho é um problema de call e TM. Acabou. Não adianta eu transformar isso aqui, né, eu tentar aplicar. Olha como é que dá problema. Eu estou lá com o estrango call, esse estrango aqui e put, estou com o estrango em call e put, e vou tentar aplicar um manejo de estrango, a TLAD, que o nosso amigo perguntou aí, eu vou tentar aplicar uma TLAD aqui, que é um manejo bom para estrango, tá? Tem uma funcionalidade específica quando o estrango está OTM, quando não é mais um estrango, porque eu tenho uma call e TM. Aplica a TLAD aqui é totalmente diferente. Resolver um problema de call e TM com a TLAD, que é o que aconteceu. A gente estava com estrango. Agora a gente não tem, eu não quero resolver um problema de estrango. Eu gostaria de resolver um problema de estrango se a BOV estivesse aqui no meio. Aí sim eu aplico a TLAD. Agora, quando a call está ITM, é outro tipo de manejo. Entenderam? Parece simples, né? Parece simples, não. Ficou mais simples. Ah, entendi, Gafa. Por quê? Simplifica, pô. Você vai, agora eu vou ficar carregando uma put TM. Não vai. Simplifica isso aqui para uma call. E aí, um manejo de estrango long put, e aí vai ter a put comprada aqui, que eu estou fazendo com vocês, é simplesmente repete. Repete. Mas eu tenho que ver, né, olha só, então eu consigo. Percebam o seguinte, ó, eu estou no estrango. Deu errado, a bova subiu demais. Eu posso entender isso aí como um problema de call e TM, ou posso entender isso aqui como um problema de estrango. Estrango, que tipo de estrango é esse aqui? Com call TM e put OTM. Já transforma. Olha como é que vai complicando o problema sem necessidade. Nesse modelo aqui, eu simplesmente, como eu sei que a gente, nessa área aberta, a gente não desenvolve esse tipo de coisa, eu sei que eu não dá para eu ficar transformando e abrindo vários problemas. Eu simplesmente estou falando, ó, o manejo que eu estou aplicando aqui é rolar. Isso está resolvendo o meu problema ou não? É isso que eu tenho que saber. Para eu saber, eu tenho que fazer o quê? Apuração. Apuração. Então, esse manejo é um manejo simples. Rola a posição inteira. Só isso. É um manejo simples. Daí, a entender que eu posso aplicar um manejo. Ó, isso aqui, vocês viram, a rolagem é simplesmente manejo. Daí a entender que se eu transformar isso num problema de call e TM, eu simplesmente mato as puts OTM ou
e faço um manejo de call ITM, é muito mais simples. Um manejo de call ITM, sei lá, straddle long call. Ou simplesmente vender put ITM. Eu posso fazer. Boost horizontal. Agora, se eu coloco aqui a put, aí eu já posso fazer o quê? Linha de performance high. Eu posso transformar essa estrutura, caminhar com ela para uma linha de performance high. Começa a complexidade demais. E sendo que eu só sei o nome, só sei a ferramenta. Eu não sei qual o processo dela, qual o ciclo dela, a distância que eu tenho de manter ela, de quanto tempo eu vou rolar, qual o money dela, só está muito ATM, R$2 ATM, R$2 ATM, o que eu tenho que fazer? Se eu aumento a posição, reduzo da outra, subo... Você não sabe um monte de coisa. Vamos pro simples. Simplifica, pô. Simplifica. Só isso. E foi o que eu estou fazendo aqui. Então, é isso que acontece quando o strangle dá errado. Né? Vocês viram o que é um problema de call. O problema de call ITM, ele machuca quando a bova sobe. Sendo que, dentro da apuração nossa, tá? Só para já passando aqui para a gente poder operar, realmente tem que acabar. Deveria acabar agora sem operar, tá? E depois vocês veem a operação antes. Agora, infelizmente, eu sou muito Caxias, né? Eu não aguento fazer as coisas, enfim. Vamos lá. Aqui, ó. Desde que a gente começou a operação, tá? Apurando com a cotação de ontem, no dia 4 de setembro, mas a boba subiu para 140, atrás. Semana que vem vocês vão ver a boba na quinta-feira. Então relaxa. Ó, já fez 1.700 de caixa. Esse 1.700 pode estar rendendo, pode estar em LFT, não interessa, tá claro. Tá? Posso aplicar em estrutura? Posso, mas não vou fazer isso. Senão complica demais. E vai ter o extrazinho dos membros também, tá? Mesmo esquema da outra vez. Então, o ativo e o passivo, quais são os meus ativos? Os meus ativos são as puts, elas desvalorizaram. E o meu ativo é o strangle, que de certa forma a put está OTM, aquele tipo de strangle que eu conversei com vocês. É um tipo de strangle que a put está OTM. Em relação, olha que legal, em relação à semana passada, quando eu fiz a apuração, ó, olha a apuração da semana passada, tinha 138. A boba estava no 138. Então, de quinta para quinta não teve movimento. O que aconteceu com a minha posição? O meu PL era 1.270. Olha quanto que melhorou, galera. De quinta para quinta. O meu patrimônio agora é 1.059. E nem estou incluindo aquela operação extra que eu coloquei para os membros. Nem incluí. Então, de quinta para quinta, a bova ficou parada, o strangle ATM ficou bom pra caramba. Melhorou quanto? De 1.200, foi para 1.000 na apuração de hoje. Excelente. Não vou querer sair desse strangle. Será que as coisas mudam no 140? Semana que vem a gente vai ver. Tá? Então, a apuração ela é uma ferramenta fundamental e vai ter a ferramenta final. Ai, caramba, é muito grande a minha aula, não tem jeito. Vocês gostam, é porque vocês são bons mesmo. Velho. Então, vamos lá. Então, vamos para a apuração. Já fiz a apuração, agora vamos para a operação. A operação, aqui é a operação extra. Vamos executar a operação. Eu já tinha separado aqui a execução. Vou ter que fazer de novo, vamos lá. Vou fazer a execução da operação, que é simplesmente o quê? Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou repetir o caminho. Eu vou ter, depois eu passo ali. Não tem tempo. Então, assim, eu vou ter... A minha execução é o seguinte, o que eu falei para vocês? Até para eu poder mostrar a próxima ferramenta, tá? A minha execução, o que eu falei para vocês? Eu vou repetir a operação. Então, se eu estou na minha posição vendido, se eu estou vendido aqui, eu vou recomprar. Então, simplesmente, eu vou recomprar aquela posição anterior, vou fazer aqui já para vocês, e vou vender a próxima. Pode ser que eu não consiga vender se esse negócio estiver abaixo de 20 centavos, que a Genial ela tem uma trava. Tá? Então, olha só. Beleza. E aqui eu vou continuar comprado, não vou mexer nisso aqui, e vou apurar. Simplesmente vou fazer só isso aqui hoje, tá? E vou fazer também a parte da operação extra. Mas primeiro eu quero apurar isso aqui. Vou rolar uma semana na linha. Não quero nem saber, embora a bova esteja no... Eu estou fazendo como se estivesse ontem. Se estivesse ontem, eu ia fazer isso. Tá? Eu estudo de ontem. Eu vou fazer isso. Vou ver quais são os códigos. E só vou rolar uma semana e vou apurar o caixa e vou mostrar a ferramenta para vocês de acompanhamento. Beleza? Então vamos para mãos à obra. E vou tentar responder você, Ederson. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Mãos à obra. Deixa eu ver o negócio aqui. Está liberado. Nossa senhora, muita coisa, galera. 250, tá aqui livre. Agora 136. Tá livre também. Então vamos embora trabalhar. Então, vou vender. Só vou fazer a rolagem de uma semana. Deixa eu pegar o profit. Hoje não consegui preparar as coisas. Poderia ter preparado, né? Mas eu falei, deixa eu adiantar outras coisas aqui no serviço. Bom, vamos lá.
e 126. Deixa eu compartilhar a tela, né, para vocês verem a brincadeira. Isso aqui são operações que eu já fiz com a galera do gafanhoto. Tá? Então eu vou dar um jeito aqui. Tá assim, não vai dar. Vocês vão ficar vendo aqui a operação da sala do gafanhoto e essa rolagem maluca aqui que eu fiz de um pozinho que tá virando dinheiro. Ok. Vamos lá. Então, olha só. Vou executar a operação. Beleza. Então, aqui, BOVA I 126W2. Tá? BOVA U 136W2. Beleza? Ajustar aqui 250, 250. É compra. E vou vender BOVA I 126. É qual o código? Deixa eu ver aqui. 116. Vamos ver se é 126 na 2026. Putz, tem que pegar o código aqui. Só um instantinho. BOVA I. Mas usa o acompanhamento de opções. Não, tá muito bagunçado. Vocês vão ficar doidos se vocês olharem aquilo lá. 126, 126 e 14. Delícia. E 14. O pior que eu acho que eu tô comprado essa aposta. Ok, vamos lá. E 14. Vou vender. E 14. Uma semaninha pra frente. BOVA e 14. Eu poderia até rolar 2 semanas, hein? Eu ganhava um prazinho pra gente discutir mais coisas. BOVA. Eu posso fazer metade, igual já fiz aqui também. Mostrei metade. E 136. 136. Beleza? O 136 é o 136. Show. Então vou botar aqui 250. Vou vender isso. E vou vender isso. Bom, tá tudo pronto. Tá? Já posso começar a execução. Beleza? Aqui já está o preço ok, 250. Aqui já está o preço ok, boto 2 e vou lá executar. Tá? Trago aqui para vocês. Vamos executar aqui. Vai, já pegou. Já executei aqui e vou executar do lado de cá. Do lado de cá, 13,73. Vou recomprar. E aqui 0,18. 0,17. Quem sabe enquanto eu estou fazendo a de cima, pega de baixo. Então vamos subir aqui. Vou subindo. Pegou. 77. E aqui 18. Beleza. Então já está aqui as cotações, já está os preços. Depois a gente... O mais importante que eu quero... o mouse aqui não interrompe nada. O mais importante que eu quero aqui com vocês, tá? É pegar o parâmetro, né? O parâmetro que eu bati aqui na tecla. Vamos ver, ó. Então, aí... O que está aqui ainda? Acho que eu cliquei de novo. Não deveria estar aqui. Deixa eu abrir de novo aqui, porque às vezes dá uns bugzinhos, né? 136W2. Deixa eu ver se tem a ordem, tá lá ou não. Não tá lá, já foi. Então, ok. Então, ó, pegando aqui as vendas, as recompras, né? Foi 0,18 aqui e aqui foi 13,77. Agora, aqui embaixo, 0,39 e aqui em cima, 14,11. Beleza? O que eu estou enxergando aqui? Que a recompra, deixa eu voltar aqui para a gente grande. Eu estou enxergando que a recompra, ela custou 13,77 mais 0,18, tá? 13,77 mais 0,18, custou 13,95, e a venda, né, custou 14,11 mais 0,39, 14,50. Ou seja, nessa brincadeira, eu estou ganhando 55 centavos. 55 centavos vezes 250 dá R$137. R$137. Quanto que eu ganhei semana passada? 122. Então, com a BOVA no 140, foi melhor ainda. Eu preciso de uma ferramenta para acompanhar isso. E não é planilha não, tá? Não é planilha Excel não, é planilha Manuel. Que Manuel? Do manual. Tá? Planilha Manuel tá aqui, ó. Eu chego aqui e faço. Já trouxe aqui para vocês, ó. Vai acompanhando as operações. Eu já tinha mostrado isso aqui, mas eu mostro de novo, ó. Então você começa a conversar com a operação. Esse é o bônus de quem chegou até o final, ó. Começa a conversar com a operação. Desde que a gente colocou o Strangle de 10 semanal, a gente conduziu ele. E aqui eu consigo conversar com ela. Então, simplesmente, eu vou atualizando essa ferramenta. Ó, quanto estava a BOVA na data, a call estava quanto ITM, a put estava quanto ITM na hora, ou seja, a
BOVA estava 133. A minha posição provavelmente era o quê? 129 com 140, 128 com 138, 120, porque está 133. A venda me custou 10,30, a compra me custou 10,07. Isso lá no 11 de junho. Então a rolagem do Strangle de R$10, essa rolagem do Strangle de R$10, o que ele está mostrando aqui? Ele está me mostrando que eu recebo 20 centavos por semana. É bom, que em cima de um potencial de dívida que eu tenho que pagar no final, que é R$10, eu recebo 23 centavos, é quase 2% por semana. Então é excelente. Mas dentro do patrimônio completo, isso não é tão bom, porque pode fugir como fugiu do Strangle. Tá? Fugiu. Aqui eu recebi 15, aqui eu recebi 11, mas aqui ó, tem um asterisco. Por quê? Nessa vez aqui eu trouxe para baixo. A gente estava no 140 com 130. Lá, tá vendo? Aqui eu estava no 130 com 140. Aqui eu trouxe para 138,28. Eu começo a conversar com a operação. E vou entender, inclusive, situações assim, ó. Quando ela ficou na linha do dinheiro, ou seja, a put estava na linha do dinheiro, quanto deu a minha rolagem? Deu 71 centavos. E uma rolagem de 2 semanas deu 1,34. Então, nessa semana aqui, lá, se a gente pegar os vídeos dessa jornada e voltar lá, vocês vão ver que no dia 3 de julho, no vídeo do dia 3 de julho, rolar uma semana me dava 70 centavos. Olha, eu recebi, quanto que eu recebi hoje? Eu recebi 55. Se vocês voltarem no vídeo aí, vocês vão recebi 50. Tá bagunçado aqui, não vou ficar voltando. Então, assim, eu recebi 55. Mas se ficasse na linha do dinheiro, eu teria, até o momento, a melhor rolagem possível. Pode ser que mude? Pode ser que mude. Olha como é que teve uma grande diferença aqui, ó. Embora por causa de R$1, R$1. Não sei, tem que ver, tem que aceitar o que o mercado está trabalhando, tá? Mas aqui eu vi que quando ela está na linha do dinheiro da put, deu 70 centavos. Eu não vou perguntar para ninguém. Eu vou conversar com a operação. Eu vou começar a observar. Então essa ferramentazinha de BOVA, né? A tua estrutura, isso aqui diz respeito à tua estrutura, como é que você vai conhecer profundamente a sua estrutura, isso aqui é a tua rolagem, tem que estar fazendo no mesmo dia, senão isso muda. Para que você vai incluir complexidade? Ah, mas por que quando a BOVA sobe? Não, joga no Strangle de 10 e aprende. Isso tem que ser feito para todas. Vai conhecer um ativo novo, vai conhecer quer conhecer profundamente? Não. E aí você transforma isso aqui numa maquininha de fazer dinheiro seu. Ó, se a BOVA voltar para 136, cara, vai ser o melhor dos mundos. Eu preciso me preocupar com o retorno? Não. Eu estou ganhando mais do que eu ganhava, continuo com o mesmo risco de call ITM, o risco é de call ITM, estou ganhando mais do que ganhava e estou resolvendo o meu problema. E sei, se eu rolar 2 semanas, eu recebo praticamente a mesma coisa. Mas semanal está sendo melhor nesta linha. Não quer dizer que semanal vai ser melhor do que bissemanal, que quinzenal, quando está ATM. Eu posso fazer esse teste também. A gente pode fazer esse teste. Tá? Mas eu sei por onde eu vou. Eu tenho um processo. Eu parametrizei, fixei as coisas que importam. Para não ficar dependendo do mercado. Tá? Porque o mercado ele não vai falar para você, opera hoje. Não, ele não fala isso para você. É você que fala. Casos igual o surfista. O surfista vai lá, vou mergulhar ou não vou? Putz, o mar tá ruim demais, hein? Nossa senhora, tô lascado. Se eu mergulhar nesse mar aí, lascou. Bom, o surfista fala isso. O mar pode estar bom ou pode estar ruim, mas quem decide se vai mergulhar ou não é o surfista. Eu decidi toda semana operar. E aí eu estou conduzindo isso com vocês. Beleza. Aí aqui, de novo, a gente fez uma manutenção, né? Que é, na verdade, eu joguei as duas operações, eu agrupei de novo, uma tinha rolado uma semana, a outra tinha rolado 2. Então aqui teve essa diferença, mas eu estou registrando. Então eu tenho domínio do que eu estou mudando. E por fim, quando eu rolei as 3 semanas, aqui a gente fez uma rolagem de 3 semanas, ela estava, ó, voltou para a linha do dinheiro, ó. Voltou para aquela situação de estar no meio. Quando voltou para a situação de estar no meio, foi melhor rolar 3 semanas, que eu recebi 1,17, do que rolar semanalmente. Putz, Garfa, vou fazer um... Não precisa fazer um gráfico. É isso, o mercado está dizendo isso. Não adianta. Não adianta. Mas aqui, rolei 3 semanas, estou tranquilo. Vai ter prós e contras de rolar 3 semanas. Aqui a gente rolou 3 semanas. Lá no dia 17 de julho, que eu entrei de férias e trouxe para vocês, só depois de um mês sem gravar praticamente. Ferramenta fundamental. E aí? Agora, ó, eu estou conversando, continuo conversando. Simplesmente o quê? O que está acontecendo agora? Agora a gente está estudando a situação de ela estar OTM na put. Na put OTM. E a gente teve uma situação nova que a gente pode registrar aqui. Registrando a situação nova. Ó. Quanto que a BOVA
Aí eu tenho que pegar a BOVA no fechamento de hoje, mas hoje, dia 5 de setembro, depois do fechamento a gente vai preencher aqui, depois do fechamento a gente preenche aqui, mas a venda desta posição me deu... A venda dessa posição, tá aqui, ó, me deu 13,95 e a recompra da posição, desculpa, a venda me deu 14,50 e a recompra me deu 13,95. Quanto que ficou? 0,55. Ou seja, melhorou um pouquinho quando a BOVA subiu. Quer dizer que sempre vai melhorar? Pode ser que não. Pode ser que a partir de um ponto comece a piorar. Entender a operação, o objetivo dessa ferramenta é assim. Se bota na planilha Excel, você não vai considerar ver isso de novo. Vai ficar lá, qualquer reação, qualquer mexidinha, qualquer não sei o quê, qualquer experiência que você vai fazer, você vai esquecer. Você não vai estudar a planilha. Aqui não. Aqui a gente conversa com a operação. Tem que ter essa paciência. Tá? Vai rápido. Não é assim. Tá? O mercado é uma máquina de tirar dinheiro de quem não tem paciência e entregar para quem tem paciência. Tá? Frase não é minha, não. Frase do Storm. De mestre Storm. Beleza, pessoal? Então essa operação é a que a gente ia fazer hoje. Eu já poderia mostrar uma vantagem aqui que a gente pode aproveitar disso aqui, mas não vou dar tempo. E vou deixar agora esse vídeo. Ele vai sair do ar, tá? Ele sai do ao vivo. Vocês viram lá, depois viram um vídeo normal, no vídeo do canal. E vai ter essa parte exclusiva dos membros, que é só para quem acompanhou ao vivo assistir. Tá? O que foi a operação que a gente fez como membros aí? Só para pegar aqui. Onde está? Tá aqui. Beleza. Aí já vou passar completo aqui, que eu acho que fica